7 homens mortos, todos baleados, todos abandonados em estradas remotas da Flórida. A polícia perseguia um serial killer, mas o que encontrou foi uma mulher, Aileen Carroll Wuornos. Nascida para morrer pobre, viveu para matar ricos. Entre 1989 e 1990, se tornou o serial killer mais prolífico dos Eliu. Mas sua história não é de um monstro, é de uma vítima que se tornou assassina. Se você ama histórias de crimes reais que desafiam moral e justiça, inscreva-se no Arquivos do Crime e ative as notificações. Deixe seu like neste vídeo e nos comentários conte: Aileen era vítima ou vilã? Cada arquivo esconde uma verdade que a sociedade preferiu esconder. Aileen nasceu em 1956, em Michigan, filha de um serial killer condenado que nunca conheceu. Sua mãe a abandonou com os avós aos 4 anos. Seu avô era alcoólatra e violento. Sua avó, fria e rejeitadora. Aos 6 anos, Aileen foi molestada sexualmente por um vizinho. Aos 8, engravidou do próprio avô. Sim, do seu avô. Ninguém interveio. Aos 10 anos, Aileen já tinha filho, resultado do abuso. Aos 11, era prostituta. Aos 14, foi expulsa de casa. Viveu em rua com homens adultos que a usavam sexualmente. Seu corpo não era dela, era mercadoria. A polícia a prendia por vadiagem, não pela violação. Ninguém defendeu aquela menininha loura que gritava por ajuda. 1986. Aileen tinha 30 anos. Conheceu Tyria Moore, uma mulher branca, classe média, respeitável. Pela primeira vez na vida, alguém a amava. Tyria via Aileen como pessoa, não como objeto. Pela primeira vez, Aileen sentiu pertencimento. Tyria a aceitava completamente, mas Aileen precisava de dinheiro para mantê-la feliz e estava desesperada. Aileen voltou a fazer programa para sustentar a vida com Tyria, mas agora era diferente. Não era mais por necessidade de sobreviver. Era para manter o amor de alguém que importava. Todos os dias, homens a abusavam nas estradas, alguns violentos, alguns agressivos, alguns a deixavam quase morta. A polícia nunca acreditava nela. Maio de 1989. Aileen aceita uma carona de Richard Mallory, homem de 51 anos, eletrôniEle estupra sua tentativa de homem. Na carro, ele a agride. Tenta violar. Aileen não pensa, reage. Pega uma pistola calibre .22 em sua bolsa. Dispara 5 vezes. Mallory cai, morre, Aileen corre, ninguém vê, ninguém sabe que foi ela. Junho de 1989. Aileen conhece David Spears, transportista de 43 anos. Ele a leva para motéis, a estupra, a agride. No carro, Aileen dispara novamente. Mata. Deixa o corpo em uma floresta. Volta para Tyria como se nada tivesse acontecido. Tyria não pergunta de onde vem o dinheiro. Não quer saber. Julho de 1989. Charles Carskadon, rodeiro de 40 anos. Aileen o mata. Julho, agosto, setembro. As mortes se aceleram. Aileen está em uma espiral. Cada morte é mais fácil que a anterior. Cada homem que toca nela, que a ameaça, que a desrespeita, morre. Ela não é mais vítima. Agora ela controla. Agora ela tem poder. Espera. Richard Mallory foi primeiro, sim. Mas depois vieram David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burress, Dick Humphreys, Walter Genowatt. 7 homens em 13 meses. 7 mortes. A polícia começava a notar um padrão. Corpos de homens aparecendo em rodovias da Flórida. Todos baleados. Todos sem carteira ou documentação. 1990. Investigadores conectam os pontos. Há um serial killer percorrendo a Flórida. Procuram câmeras de segurança, informantes, pistas. Aileen é vista em vários postos de gasolina onde os carros das vítimas foram abandonados. A polícia publica seu retrato. Sua foto aparece em jornais. Tyria vê e tem um dilema moral devastador. Tyria Moore ama Aileen, mas ama sua própria vida mais. Enfrenta Aileen com a verdade. Aileen confessa. Choram juntas. Mas Tyria faz uma ligação. Chama a polícia.
Marca encontro com Aileen em um bar. A polícia aprende lá. Aileen entende. Tíria a traiu. O amor que fingia ter traía. Tudo era mentira. Na delegacia, Aileen confessa tudo, mas com uma narrativa. Era uma legítima defesa. Cada homem tentou violar, cada um a atacou, cada morte foi autodefesa. A polícia acha improvável. 7 vezes, 7 homens tentaram violá-la. Aileen insiste. Sim, 7 vezes ela precisou se defender. 7 vezes homens a estupraram. 1992. Aileen Wuornos é julgada. A mídia a chama de Black Widow, viúva negra, mas ela não seduz, ela mata. A defesa apresenta sua história: infância traumatizada, abuso sistemático, prostituição forçada, violência constante. A promotoria contra-argumenta. Ela sabia o que estava fazendo. Premeditar, frieza, lucidez. Tíria testemunha contra Aileen. Diz que ouviu confissões completas, que Aileen não mencionava a defesa quando contava os crimes. Apenas relatava os assassinatos como fatos. Psicólogos do tribunal descrevem Aileen como possível psicopata, mas outros descrevem TPT, transtorno de estresse pós-traumático severo. Culpada de homicídio em 1º grau, pena de morte, Aileen Wuornos seria executada na cadeira elétrica Old Sparky, mas havia mais 6 mortes para julgar, mais 6 oportunidades de defesa, mais 6 julgamentos que viriam. Cada um confirmaria a sentença de morte. Os julgamentos subsequentes eram formais, todos terminando em condenação à morte. Alguns críticos argumentam que Aileen não recebeu defesa adequada. Seus advogados eram inexperientes. A mídia a demonizava. O sistema parecia cansado de ouvi-la. Apenas queriam fechá-la na câmara de gás. Aileen passou 10 anos no corredor da morte, dia após dia, sabendo que morreria. Sua saúde mental se desintegrou completamente. Começou a alucinar. Gritava que via espíritos dos homens que havia matado. Pedia para ser executada. Simplesmente me matem, ela dizia. Queria que tudo terminasse. Em 2003, 2 anos antes de sua execução, Aileen trabalhou com cineastas. Sua história se tornou documentário que venceu prêmios internacionais. Em 2004, Hollywood dramatizou sua vida no filme Monster, com Charlize Theron, que ganhou o Oscar pela performance. De repente, Aileen não era mais vilã, era a heroína trágica. 10 de outubro de 2002. Aileen sabia que seria sua última semana. Escreveu cartas, pediu perdão, reconciliou-se com algumas pessoas, não com Tíria. Tíria não respondeu suas letras. Aileen estava sozinha como sempre esteve. A mãe não veio. Ninguém veio. Apenas a câmara de gás esperava. 13 de outubro de 2002. Aileen Carol Wuornos foi executada por injeção letal na Florida State Prison, aos 46 anos. Depois de ser violada, abusada, rejeitada, criminalizada, ela morreu nas mãos do Estado que a criou. Suas últimas palavras foram: "Tenho mais declarações, sou uma serial killer profissional." Psicólogos forenses debatem até hoje. Era Aileen uma psicopata ou uma vítima que se tornou criminosa? Estudos mostram que trauma infantil severo, abuso sexual repetido, negligência sistêmica e rejeição podem criar um padrão de violência defensiva que evolui para a agressão. Aileen era ambas, vítima e assassina. Tíria Moore desapareceu dos registros públicos após o julgamento. Algumas fontes dizem que mudou de nome, de cidade, de vida. Traiu a pessoa que mais a amava por segurança, por conformidade. Continuou vivendo uma vida normal enquanto Aileen morria. Nunca pediu perdão, nunca expressou remorso. O caso Aileen Wuornos se tornou símbolo de debate feminista. Quando a autodefesa se torna homicídio? Quando uma vítima se torna perpetrador? O sistema legal considera legítima defesa quando uma mulher mata seu estuprador? Aileen provou que a resposta é talvez. Depende de quantas vezes você mata. Depois de Monster, Aileen se tornou obsessão cultural.
Documentários, séries, podcasts, livros. Sua imagem aparecia em camisetas. Sua história era romanticizada por pessoas que nunca passaram por trauma. Aileen virou commodity. O sistema a explorou na morte como explorou na vida. Ted Bundy mata 30+ mulheres e vira celebridade. Danny Rolling mata 5 mulheres e inspira documentários admiradores. Mas Aileen Wuornos mata 7 homens que a violaram e é considerada a vilã. O viés de gênero é óbvio. Serial killers homens são fascinantes. Serial killers mulheres são aberrações. Advogados argumentam que Aileen não deveria ter sido condenada à morte. O suficiente seria prisão perpétua, mas o sistema americano buscava a morte, sangue por sangue. Além disso, She Defendant era pobre, sem recursos, sem conexões. Se tivesse dinheiro para bons advogados, talvez o resultado fosse diferente. O caso Aileen não é glorificação de violência, é aviso. Quando a sociedade falha em proteger meninas abusadas, elas crescem e se tornam mulheres perigosas. Se Aileen tivesse recebido ajuda aos 6 anos, não teria matado aos 30. A responsabilidade não é dela, é de um sistema que a descartou. O filme Monster é dramatização. Nem tudo é precisamente como aconteceu, mas a essência é real. Uma mulher abandonada, abusada, rejeitada, que finalmente ganhou poder através da violência. A ficção humaniza, a realidade desumaniza. A verdade é que Aileen foi ambas. Aileen deixou cartas na prisão. Em uma delas, descrevia como a sociedade a criou para fracassar. "Vocês me colocaram neste caminho", ela escreveu. "Desde o dia em que nasci, vocês já tinham decidido meu destino. Violação, pobreza, morte. E vocês me culpam por completar o que começaram?" O caso Aileen Wuornos mudou como a polícia investiga serial killers. Mostrou que não são sempre homens predadores tradicionais. Mulheres também podem ser assassinas em série, mas frequentemente por razões diferentes. Defesa, sobrevivência, desespero, não sadismo puro. Ativistas contra a pena de morte usam Aileen como exemplo. Sua execução não trouxe justiça, não devolveu os 7 homens à vida, não protegeu ninguém. Apenas matou uma mulher traumatizada que pedia para morrer. O sistema não precisava de câmara de gás, apenas de compaixão décadas antes. Aileen aparece em músicas The Ballad of Little Joe, em séries American Horror Story, em memes, em tatuagens. Sua história foi absorvida pela cultura pop e transformada em narrativa. O que era tragédia real vira entretenimento. O que foi morte vira arte. O que foi sofrimento vira conteúdo. A história de Aileen nos força a questionar. O que é justiça? É matar quem matou? É encarceramento perpétuo? É reabilitação? Aileen nunca pediu por nada, apenas pediu para não sofrer mais. O sistema escolheu castigá-la em vez de libertá-la do sofrimento que carregava. Mulheres abusadas que matam seus agressores hoje recebem sentenças menores, maior simpatia, melhor defesa. Mas isso é resultado direto do precedente de Aileen. Sua morte gerou mudanças legais. Seu sacrifício iluminou uma injustiça. Ironicamente, ela precisou morrer para salvar outras. Aileen virou símbolo de coisas que ela não é. Feminista radical, herói de revolução, anti-herói glamuroso. Mas ela era apenas uma mulher quebrada, uma menina que ninguém salvou, uma adulta que ninguém ouviu, uma morte que ninguém chorou, até que se tornou ficcional. O documentário de Nick Broomfield é essencial para entender Aileen além da ficção. Ele mostra a mulher real, questionadora, confusa, traumatizada, mas também articulada e reflexiva sobre seus crimes. Não é glorificação, é simplesmente deixar Aileen falar. E sua voz é devastadora. Aileen Wuornos provou que monstros não nascem, são criados.
Cada ferida, cada violação, cada rejeição, cada sistema que falha em proteger, isso cria um monstro. Aileen não era monstro por natureza. Era vítima que se tornou assassina. E isso é ainda mais aterrorizante. A história de Aileen Wuornos não tem final feliz. Tem final morte. Mas sua história tem lição. Quando uma sociedade descarta suas meninas, quando a negligencia, quando a estupra, quando a abandona, não se surpreenda quando essas meninas se tornam mulheres perigosas. Aileen era aviso que ignoramos. Se você viu sinais de abuso em sua vida, busque ajuda agora. Não espere se tornar Aileen. Se você conhece uma menina sendo abusada, denuncie. Não espere que ela se torne assassina. Se você é uma vítima pensando em violência, existem recursos. Existem pessoas que ouvem. Você não está sozinho. No Arquivos do Crime, contamos histórias que a sociedade prefere esquecer. Aileen Wuornos é a mais importante delas. Não é história de bem contra mal. É história de como o mal de hoje se torna violência de amanhã. Inscreva-se, compartilhe e nunca descarte uma menina. Cada arquivo esconde uma verdade.